No final da década de 70, um grupo espírita chamado Vinha de Luz realizava atividades com famílias pobres. A comunidade vivia em palafitas, sem condições mínimas de higiene e saúde. Realizavam cursos e doações de alimentos. Através de amigos, fizeram contato com o coronel Eulenberg, em busca de apoio para ampliar as atividades. Muito sensibilizados com as condições de miséria da comunidade, a direção do Lar Fabiano de Cristo e da CAPEM decidiram implantar uma agência na capital do Pará. Aqui nessa área era um curral, porque o Guamá sempre lidou com a cultura de boi-bumbá, de Páscoa, essas coisas. Aí aqui na frente, lá também do outro lado, moravam os seus 70. Então aqui foi o primeiro espaço cultural do bairro do Guamá. E quando nós conseguimos, foi muito trabalho, que ele não queria deixar, porque ia acabar com a cultura e tudo mais, mas vendo a necessidade de educação e de pessoas carentes no bairro do Guamá, no Caraparu, no Monserrado, no 14 de abril, ele abriu mão e vendeu esse terreno aqui. Em 22 de setembro de 1971, uma equipe de funcionários do Lar Fabiano de Cristo instalou definitivamente a Casa de José, que recebeu esse nome em homenagem ao pai da senhora Maria de Belém, funcionária da CAPEM, uma paraense de nascimento que muito havia contribuído para a implantação da casa. As primeiras atividades realizadas na Casa de José foram distribuição de gêneros alimentícios e outros benefícios a 27 famílias da comunidade. Eram realizadas visitas domiciliares e, dentro dos limites da época, algumas casas foram reformadas ou foram adquiridos terrenos mais apropriados para a instalação das primeiras famílias atendidas. Aqui dentro tinha o atendimento às famílias, que era médica, essas coisas, e tinha um trabalho, é o que estou fazendo agora, a escola integrada, né, de tarde. Os que estudavam de manhã, vinha à tarde para cá, almoçava e ficava aqui. E o que estudava à tarde, vinha de manhã e à tarde ia para a escola, ficava acompanhando, porque a clientela daqui era zeladora do cemitério, era feirantes, era da fábrica de castanha, que tinha muitos funcionários aí pela essa periferia todinha, né? E aquelas mães que mesmo sem ser empregada, mas ficava em casa lavando a roupa, que não tinha diarista na casa do patrão, era na casa delas mesmo, e elas ficavam. A pequena sede, inaugurada em 71, foi aos poucos sendo ampliada e até hoje permanece no mesmo endereço, desenvolvendo a missão do Lar Fabiano de Cristo, que é desenvolver proteção social e educação transformadora para a construção de um mundo melhor. O espaço, a gente já entrava, tinha a primeira casa, ainda era de madeira, ao lado havia as oficinas, que era a marcenaria, datilografia, corte e costura, era o que se podia proporcionar para a época. No fundo, aquele espaço maravilhoso onde tinha casinha de boneca, balanço, nós empinávamos pipas também, era muito gostoso. Tinha uma lembrança gostosa e maravilhosa dos tempos de criança no Lar Fabiano. Quando a CAPEM da direção falava para as pessoas ir ajudar lá, para fazer as coisas, que tinha criança matriculada, né? Eu ia. Meus filhos estudaram tudo lá, foram crescendo, foram saindo para ir para grupo. Aí a gente ficava lá, as mães, passava o dia inteiro lá, costurando roupa para as outras crianças que estudavam no grupo. Quando não era isso, eu ia para a cozinha ajudar, cozinhar, passava o dia inteiro lá lavando logo daqueles panelão. E eu me divertia assim. Com o passar dos anos, as condições de moradia do território melhorou. No entanto, o bairro ainda apresenta uma grande situação de vulnerabilidade social e violação de direitos dessas famílias. Quando eu entrei aqui na casa, em 93, eu me lembro que o Lar Fabiano, ele me ajudou muito, de uma forma, né? Me ajudou, eu estava com a minha casa, derrubei minha casa totalmente. Aí foi que teve mutirão, na época eu trabalhava muito com mutirão com família, aí juntaram família e funcionário. Aí a primeira construção foi a minha, né? Com a ajuda do Lar Fabiano, com a ajuda dos funcionários,
para poder montar a casa. Ele me ajudou muito, quanto mais eu precisei. Ele me acolheu bastante, sim, mudou bastante. E hoje, graças a Deus, estou aqui erguida. Agradeço a Deus e pela força que o lar me deu. Ao longo dos anos, a casa desenvolveu ações de educação infantil, complementação escolar, profissionalização e atividades com jovens. Atualmente, está fundamentada na política de assistência social, executando o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. A unidade, ela contribui na transformação das famílias, das pessoas desse bairro, né, por meio de diversas ações. A gente desenvolve o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos na unidade. Essas famílias, elas são incluídas no acompanhamento social e a partir de então começam a construir ou reconstruir as suas histórias. Bem como desenvolve projetos acerca do meio ambiente, cultura, segurança alimentar, mídias sociais, educação do ser integral, profissionalização e geração de renda. Acompanhando as demandas do território, são elaborados e implementados projetos que visam promover o protagonismo da comunidade local. Eu estou contando os dias assim, de saudade que eu vou deixar. Porque eu amei aqui, entendeu? O Lar Fabiano para mim foi uma família. Aqui trabalhei por vontade, por coração mesmo, dedicar mesmo o meu trabalho para dar o de bom para todos aqui. Uma união que tem, né? Assim, né? Com a gente e as famílias, os colaboradores, né? Também. Então, é uma coisa muito boa, gratificante para nós, assim, né? Mudança para melhor, né? Assim, né? Quando eu passo pela Barão e vejo aquele portão, meu coração se enche de emoção, só de pensar que o Lar Fabiano mudou a direção da minha vida, da minha família, e hoje eu agradeço a Deus, principalmente, e a todas as pessoas que fizeram parte da minha vida no Lar Fabiano de Cristo. Durante estes 50 anos de atividade, o Lar Fabiano de Cristo, Casa de José, presta assistência social com característica de atendimento. Eu fui a primeira moradora daqui. Quando eu vim morar para cá, não tinha casa, era mato. Eu vivia com muito sacrifício aqui, meus filhos pequenos, sem emprego, sem nada. Minha vida era muito ruim. E quando foi um dia, eu estava sentada aqui, encostou um carro desses aí. Aí era um dos carros da LKPM, né? Aí veio fazer entrevista comigo, perguntar como era a minha vida. Aí eu contei, meus filhos eram pequenos. Aí quando todos os meses, já recebia aquela cesta básica, que vinha o alimento, daqui eu me alimentava com meus filhos. Assegurando a função protetiva à família, à maternidade, à infância, à adolescência, ao adulto e ao idoso. E esse processo ele se dá desde o acolhimento da família, passando pelo diagnóstico, que é o momento da entrevista social, visita domiciliar, até o momento da inclusão da família, onde nós desenvolvemos o plano de qualidade de vida, chamamos de PQV,
E aí é uma conversa com a família sobre os principais objetivos que ela almeja ou sobre as principais dificuldades que aquela família vem enfrentando. Com base nesse momento, a gente traça o acompanhamento dessa família dentro da instituição e o atendimento dela na rede de serviço, com os encaminhamentos que a gente pode desenvolver. Fortalecendo os vínculos familiares, sociais e comunitários daqueles em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal. Já tinha entregado meus filhos para o pai por falta de recursos financeiros, devido a passar muita dificuldade, né, naquele momento. E nesse dia eu tinha chorado muito, né, porque meus filhos faziam muita falta para mim. E eu falei assim, Senhor, me dê uma luz, me ajuda, pedi para Deus. Quando eu vi a visitadora bateu lá na porta e eu estava até ainda com o olho cheio de lágrimas, fiquei até com vergonha, né. E ela falou, do Lar Fabiano de Cristo, a gente veio avisar para você, né, que você fazer as inscrições que seu filho foram selecionados. Cada momento que eu vinha trazendo eles para o lar, o momento que eu conseguia reavivar os vínculos de mãe, né, que naquele tempo já estava quase se perdendo. E eu vinha, segurava na mão deles, trazia. Aí aqui eles recebiam alimentação, que eu não tinha no momento condições, né, financeiras, o lar supria, né, isso por mim. E também a mudança em mim também foi muito importante, né. O Serviço de Proteção Social da Família e do Idoso é desenvolvido através do acompanhamento social, com entrevistas sociais, visitas domiciliares e encaminhamento para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da unidade e para a rede pública e privada de atendimento. As famílias que são atendidas na unidade são chamadas de coparticipantes, porque nós estimulamos e acreditamos que elas são capazes de ser coparticipantes no processo de construção de uma vida nova, ou de mudar a realidade que está imposta por diversos motivos sociais que a gente conhece muito bem, né, decorrentes das mazelas sociais existentes em nosso país. Elas passam um período de no máximo 5 anos, mas conforme a avaliação social e a liberação da direção da casa, elas também podem passar um período um pouquinho maior. Todos esses grupos também desenvolvem a ESE, a Educação do Ser Integral, que é uma metodologia riquíssima e que é própria do Lar Fabiano de Cristo. É assim um tesouro que nós temos para desenvolver valores críticos nas famílias. Então é muito interessante a gente sempre lembrar da educação do ser integral. Eu vim ver realmente o valor que a gente tem dentro da comunidade, principalmente quando a gente faz aquela integração participativa. Como eu sempre fui muito participativa, sempre procurei me integrar dentro do Lar Fabiano. Eu sempre mostrei interesse com a minha família, que é isso que é o importante. Eu nunca fiz descaso, sempre procurava estar presente, procurar saber como é que estava a situação dos meus filhos, procurei me integrar e isso me ajudou dentro da comunidade e hoje na minha vida social, como mulher, como mãe, como pessoa. E isso me trouxe esse empoderamento que hoje eu posso dizer que eu tenho destaque e um valor maior, porque tudo isso me fez entender a mulher que eu não sabia que eu tinha dentro de mim. E eu só tenho a agradecer. Eu sou muito feliz porque a Casa Lar Fabiano me acolheu e foi essa acolhida que fez o meu diferencial dentro da comunidade. Eu acredito que o exemplo, ele ensina mais do que milhares de palavras. E essa unidade, a Casa de José, ela tem sido exemplo de proteção, de educação, de cuidado, de empatia, de amor para com as famílias, para com cada pessoa que adentra esse espaço. Eu aprendi aqui também que nós somos alimento do corpo e da alma. Eu acredito que mudou em mim foi a compreensão, sabe? Eu poder compreender o outro ser humano, né? Ver o outro ser humano como eu mesmo, sabe? Mudou também como pai e também como marido, sabe? Eu compreendi mais a minha esposa, sabe? Compreendi mais o trabalho que ela fazia como do lar.
As reuniões me proporcionaram dignidade, né, autoestima, fui me redescobrindo dentro do lar e oferecendo para os meus filhos o melhor de mim, através de cada reuniões, né, concluídas com sucesso, né, que para mim, cada reunião para mim era um divisor de águas. Eu vinha para a reunião sabendo que eu ia ganhar conhecimento. E também tem que ter a persistência, né, não só aqui e lá, também fora do lar, né, a pessoa querer mudar também. Foi essa característica que eu encontrei. Levando em conta os valores do Lar Fabiano de Cristo, o esporte sempre esteve presente na casa de José. No entanto, a modalidade que se destacou foi o karatê. Oferecer uma arte marcial para o jovem do Lar Fabiano de Cristo, na verdade, é um estímulo à qualidade de vida e também na formação do caráter, né? Haja vista que a arte marcial ela tem esses princípios de respeito, de disciplina, né? Enfim, de superação. Então, é muito interessante esse estímulo à prática esportiva, esse estímulo à arte marcial. Eu não sei onde eu estaria se não fosse o Lar Fabiano ou o karatê. Porque tem todo aquele estereótipo. Um jovem em área periférica, assim como muitos conhecidos meus próximos se perderam para drogas e violência, eu poderia ser mais um no índice. Mas eu conheci o Lar Fabiano, conheci o karatê, que me moldaram até o adulto que eu sou hoje, até a pessoa que eu sou hoje, o cidadão que eu sou hoje. Logo no iniciozinho do karatê, eu fiquei assim meio acanhada de entrar no karatê. Eu fiquei, não, um esporte assim, não fui muito com a cara, não gostei assim. Aí depois as meninas me convenceram, bora pro karatê. Elas já estavam, né, porque elas estavam mais tempo do que eu aqui. Aí eu falei, bora, eu vou só por diversão. Acabei me apaixonando por esse esporte maravilhoso. E assim, foi uma porta o Lar Fabiano para mim e para minha família. Os meus irmãos, todos eles frequentaram também esses 7 anos. E eu sou muito grata mesmo pelo Lar Fabiano ter aberto essa porta maravilhosa para mim e para minha família. E fico muito contente com isso. O karatê, transformador da casa de José, proporcionou mudanças no projeto de vida de vários jovens. E quase 10 anos depois, ainda estou fazendo karatê. Hoje eu sou faixa preta 2º Dan. Conforme eu fui me graduando no karatê, eu fui criando gosto por dar aula também. Então eu dou aula, eu me direciono para a faculdade também. Em agosto eu vou começar o primeiro semestre de Educação Física também. Então, tudo isso começou com um pontapé inicial lá atrás no Lar Fabiano. Eu participo, né, do Lar Fabiano desde 2012 e eu fui escalando, né, fui ganhando vários campeonatos regionais, Norte e Nordeste, fui ganhando brasileiro e por conta de ganhar escalando, né, acabei tendo a oportunidade de participar do Campeonato Mundial de Cadetes, que foi na Argentina. E voltei para o Brasil com a medalha de bronze. E claro, tudo isso graças ao Lar Fabiano. E hoje é instrutor voluntário do esporte da Casa de José. E toda essa responsabilidade que o karatê tem, né, eu tenho que passar adiante. Eu não estou só ensinando eles a como socar, né, eu estou ensinando eles toda uma forma de disciplina, quem eles vão ser no futuro. E esse com certeza é um desafio muito grande, é uma carga muito pesada, né. E eu como sensei não posso falhar, né, então está sendo totalmente diferente, né? Então, como sempre falo, né, que você aprende mais ensinando e realmente eu estou aprendendo muito. Está sendo totalmente diferente.
Lar Fabiano de Cristo Casa de José atua como entidade qualificadora, promovendo formação técnico-profissional, metódica e inserção no mercado de trabalho de jovens de 15 a 23 anos como aprendizes nas empresas. Por meio de cursos de qualificação profissional, a gente atendeu já muita gente. Desde 2013, a gente tem parceria com o Senai, já tivemos com o Senac e outros parceiros que vieram somar e agregar com esse trabalho. Então, os jovens passaram por aqui, muitos adultos também. A gente tem depoimentos da realização do curso, a partir da realização do curso, conseguiram trabalhos no mercado formal ou até mesmo no mercado informal por meio dessa qualificação profissional. A aprendizagem ela é muito importante porque ela dá também um protagonismo para esses jovens no mercado de trabalho. O trabalho dentro da empresa, como se portar, como ser proativo, né? Eles ficam a semana toda na empresa e na sexta-feira eles vêm para cá, para a casa de José. E aqui eles têm aulas de língua portuguesa, de aprender a construir os documentos, né? Aprender sobre o arquivamento, sobre almoxarifado, enfim, são várias disciplinas que eles veem, né? Entre elas a matemática, que é muito importante, a informática. Muitos jovens de famílias em vulnerabilidade social conseguem vislumbrar possibilidades de acesso aos primeiros passos para a atuação no mercado de trabalho. Com a experiência da aprendizagem, eu aprendi a ter praticamente 100% da responsabilidade que eu não tinha. Eu aprendi a ter ciência, eu principalmente conquistei também uma parte da minha independência financeira, eu conquistar minhas coisas, eu trabalhar. Então isso foi muito importante para a minha evolução como ser humano. Isso foi muito importante para mim, a prestar atenção, a aprender principalmente. Hoje em dia eu tenho um conhecimento muito bom. Por quê? Por causa da aprendizagem. Eu tenho uma experiência em que eu jamais teria vivido se eu não fosse o Lar Fabiano, digamos assim. O Arranjo Produtivo Local é um projeto que possibilitará desenvolver habilidades, competências no âmbito da geração de renda com o público interno e externo, residentes do território, na perspectiva de inclusão no mercado de trabalho, bem como contribuir para a qualificação de trabalhadores autônomos da área de execução do projeto. As mulheres elas estão agrupadas, e começam a produzir objetos, itens que podem ser comercializados na própria loja, que hoje a gente tem uma loja na instituição, que foi um projeto executado com a Equatorial Energia, e essa loja vai movimentar o território, o mercado local e também vai contribuir com essas mulheres na geração de renda. Então esse também é um dos trabalhos que a unidade desenvolve aqui. O projeto Irupé Profissionalizante oferece às famílias coparticipantes da Casa de José, em especial mulheres e jovens, a oportunidade de formação profissional com ênfase nas áreas de tecnologia, alimentação, moda e gestão operacional. As iniciativas do projeto serão realizadas em parcerias com instituições públicas e ou privadas, bem como organizações da sociedade civil localizadas no território. Todos os cursos que tinha aqui, a casa promovia, eu participava dos cursos. Às vezes era à noite, às vezes era de tarde. Aí tinha corte e costura à noite com a tia Dadá, aí tinha artesanato com a dona Dora. Aí todos eu participava, não tinha escolaridade, mas eu tinha experiência nos cursos, que eu fazia. Essa casa é minha segunda família. Quando a gente não vem para cá, a gente já fica pensando o que é que está acontecendo aqui, tá? Então eu sou muito, muito grata a todos, Fabiano, você que está ao nosso lado, nos ensine a verdade, a crescermos no amor. Olhe, seus jardins
jardins e suas flores. Tem mais vida, tem mais cores, pois plantamos com você. Quando busco a alma em trevas a sofrer, o vejo em cada rosto sorrindo a me dizer: olha, há sempre luz onde há amor. Sente quanta luz em cada olhar. Vem aprender a amar, vem acender mais luz. Vê, há sempre luz onde há amor. Há sempre luz onde há amor. Há sempre luz onde há... Um dos aspectos mais importantes dentro da Casa de José, durante estes 50 anos, é a educação transformadora, inspirando o desenvolvimento das potencialidades, construindo dialeticamente o conhecimento e a consciência crítica do indivíduo inserido no meio social. Quando eu cheguei na casa, uma das atividades mais interessantes era acolher as crianças de 2 a 3 anos, né, no DLI. Elas passavam o dia aqui, dormiam à tarde, tomavam banho, né? E as mães só vinham buscar já às 4h30 da tarde, né? Ficavam o dia todo. Era sempre aquele trabalho em cima da família, né? Com a família, o trabalho social com a família, como um todo. Podia ter o idoso, podia ter a criança, mas eram todos assistidos naquele momento ali. Não somos creche nem escola. Aqui é desenvolvido o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. O trabalho aqui, ele é feito por grupos divididos de acordo com o ciclo, com a sua faixa etária, o seu ciclo de vida, e trabalhando temáticas diversas, visando uma educação transformadora, né? E aí a gente faz o trabalho desde as crianças até os idosos. Através de grupos que desenvolvem temas como cultura, meio ambiente, cidadania, esporte, mídia e educação do ser integral, entre outros. Bendito ao céu, porque Deus quis comigo as evistas que você tinha pouco. Já compreendi, já tenho a chave. Negro, 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 negra sou. Nós temos os projetos especiais, que trabalham nacionalmente, né, em todas as instituições que são agregadas ao Lar Fabiano de Cristo. Dentre eles, o Clube de Mídia, que é mais específico aos adolescentes, que traz a questão das mídias, da tecnologia, o uso desses instrumentos na formação da personalidade desses adolescentes e jovens. Outro projeto que a gente também trabalha é o Jacarepoió, que é mais voltado ao público infantil, às crianças, que traz a temática do meio ambiente e o uso desses conteúdos na vida dessas crianças. Outro projeto interno, desenvolvido pelo Lar Fabiano de Cristo, é o Nutreduca, que visa a formação de hábitos alimentares saudáveis, a melhoria da qualidade de vida e o fortalecimento de vínculos sociais e familiares. A educação do ser integral, também conhecida como ESE, é a metodologia educacional desenvolvida pelo Lar Fabiano de Cristo, que realiza atividades reflexivas, promovendo o autoconhecimento e a formação consciente de valores universais. Nós temos também o projeto que compõe, né, a Casa de José, que é a cidade de Urupé. Ele vem sendo desenvolvido desde o ano de 2012 e ele está situado no tripé empoderamento, responsabilidade e autonomia. Tudo começou quando nós fizemos um diagnóstico junto com as crianças e descobrimos que as casas em que elas moravam ainda eram, muitas delas, palafitas. Chegamos à conclusão de que apenas com uma intervenção do poder público é que as questões de moradia podiam ser tratadas. E aí fomos mergulhando nessa descoberta do que era o poder público, o que ele fazia, quem eram os vereadores, prefeitos. E aí surgiu o desafio. Vamos viver a experiência da gestão de uma cidade virtual, de uma cidade dentro da nossa casa? Os jovens
queriam colocar o nome da cidade que fosse bem paraense. Então eles começaram a pesquisar nomes indígenas e daí veio Irupé, né? É Vitória Régia em Tupi-Guarani. Como era uma cidade e o meu trabalho era com matemática, começamos com a percepção do espaço. Dividi em equipes e eles foram desenhar a planta baixa, que seria o mapa da cidade. E nós começamos a construir uma maquete, né? E foi o início de tudo. O processo de eleição ele era muito coisa com a realidade mesmo. A gente se inscrevia, depois tinha todo o processo de campanha, que cada turma tinha que ter um vice-pré-candidato e um prefeito. E aí toda a turma fazia a campanha, a gente saía pelos corredores para lançar nossas propostas, tinha pequenas reuniões ali na frente com todo mundo reunido, que era para todos escutarem as propostas. E aí no dia da eleição tinha a urna e tinha até as crianças, elas escreviam quem ela queria. Quando eles elegiam o papel ali na frente, depois a gente fazia a contagem de votos. E aí quem fosse eleito tinha toda a cerimônia de eleição, até sem realmente realizar no carro. Por um tempo as nossas reuniões da prefeitura eram supervisionadas pela assistente social, pela coordenadora pedagógica, mas depois para exercer a nossa autonomia junto com a cidadania, então a gente começou a fazer sozinho. Então já era uma responsabilidade maior, com uma sala com criança, adolescente, poder ouvir e falar dos problemas da cidade, que eles precisavam, e muitas vezes era material, ou então troca de atividade, alguma coisa não estava bem para eles. A gente trabalha questões voltadas à cidadania, ao protagonismo juvenil com as crianças e os adolescentes participantes da Casa de José. Ela foi premiada com o projeto Itaú Unicef. Nossa visão é ser modelo de proteção, cultivar a amizade e a fé, estar pronto a servir. Nossos co-participantes são estimulados e orientados a reconstruírem a história de suas famílias e do território. Aí eles ensinavam a gente a tocar violão, flauta, tanto que daí eu criei vamos dizer assim, um amor por tocar flauta. Aí eu comecei a fazer aulas. Tinha o karatê para os jovens e para as crianças. Também tinha atividade de reciclagem. A gente aprendia a montar brinquedos e várias coisas com garrafas PET, latas e várias coisas. E também tinha atividade de jardinagem, que a gente aprendia a cuidar das plantas e das árvores. Eu fui muito bem acolhida, as pessoas, né? As educadoras sempre acolheu bastante a gente, o que faz a gente sempre querer voltar no outro dia. Elas ajudavam bastante a gente ao crescimento, né? Pra gente mesmo ser protagonista da nossa própria história, da nossa vida. Fabiano, você que está ao nosso lado, nos ensine a verdade, a crescermos no amor. Olhe seus jardins e suas flores, tem mais vida, tem mais cores, pois plantamos com você.